Vendas do comércio têm queda de 0,6% em março e setor encerra o primeiro trimestre no vermelho, aponta a IBGE. 7 das 8 atividades do setor registraram recuo nas vendas na passagem de fevereiro para março. Trimestre fechou com queda de 4,3% na comparação com o quarto trimestre de 2020 e o setor voltou a ficar abaixo do nível pré-pandemia. As vendas do comércio varejista tiveram queda de 0,6% em março, na comparação com fevereiro, apontam os dados divulgados nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No acumulado em 12 meses, porém, o comércio registra alta de 0,7%. Na comparação com março do ano passado, houve alta foi de 2,4%. Com o resultado, o setor encerrou o primeiro trimestre do ano no vermelho. Na comparação com o quarto trimestre de 2020, a queda foi de 4,3%, foi o segundo trimestre seguido em queda. Já na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o recuo foi de 0,6%. O comércio foi o segundo grande setor da economia a fechar o primeiro trimestre do ano com perdas. A indústria encerrou o período com queda de 0,4%. Em termos de patamar de vendas, o resultado de março deixou o setor varejista 6,5% abaixo do recorde, que foi alcançado em outubro de 2020. O resultado de março também levou o setor de comércio a ficar abaixo do patamar pré-pandemia, depois de ter recuperado as perdas em fevereiro. O volume de vendas em março ficou 0,3% abaixo do observado em fevereiro de 2020. Das 8 atividades, somente 2 registraram patamar superior ao pré-pandemia: artigos farmacêuticos 12,7% e hiper e supermercados 3,9%. As quedas mais intensas ficaram com os segmentos de tecidos e vestuários menos 50,1% e livros, jornais e revistas menos 50,2%. De acordo com o IBGE, das 8 atividades do comércio investigadas na pesquisa mensal, 7 tiveram queda no volume de vendas na passagem de fevereiro para março. A única com crescimento foi a hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que teve alta de 3,3%. O principal impacto negativo para o resultado geral partiu do setor de móveis e eletrodomésticos, que teve queda de 22% em março. Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, essa atividade foi muito influenciada pelo comportamento dos consumidores durante a pandemia. No primeiro momento, o setor teve um crescimento acentuado porque, estando em casa, as pessoas repuseram muita coisa tanto em móveis quanto em eletrodomésticos. Mas, passada essa primeira fase, não há crescimentos tão expressivos assim. E, quando as vendas diminuem, o setor costuma fazer promoções. Então houve um aquecimento das vendas em fevereiro e essa queda em março. Explicou. Pelo conceito varejo ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, menos 20,0%, e de material de construção, menos 5,6%. O volume de vendas teve queda de 5,3% em relação a fevereiro, mas registrou crescimento de 10,1% na comparação com março de 2020. No acumulado no ano, o varejo ampliado tem crescimento de 1,4%, já no acumulado em 12 meses, ele registra queda de 1,1%. O gerente da pesquisa ponderou que, apesar da queda em março, o setor de material de construção é um dos que se mantém acima do patamar pré-pandemia, 13,5% acima de fevereiro de 2020. Essa atividade teve um crescimento forte desde o início da pandemia, explicado tanto pelo auxílio emergencial, que possibilitou a aquisição por parte das famílias das camadas de mais baixa renda, como pela necessidade de construções e reformas emergenciais em casa. A partir de novembro, tivemos execução de obras maiores, como a adaptação de edifícios em grandes cidades, apontou.
Veja o desempenho de cada um dos segmentos em março. O baixo desempenho do comércio em março foi registrado na maioria das regiões pesquisadas, de acordo com o IBGE. Das 27 unidades da federação, 22 tiveram quedas nas vendas na comparação com o mês anterior. As quedas mais intensas foram observadas no Ceará, menos 19,4%, Distrito Federal, 18,1%, e Amapá, menos 10,1%. Dentre as 5 UFS que registraram crescimento nas vendas, os destaques foram o Amazonas 14,9% e o Acre 11,2%. Alguns estados tiveram comportamento de queda em móveis e eletrodomésticos de forma mais intensa, como se deu no Ceará. O que tem acontecido, especialmente em grandes empresas, é a adoção de estratégias distintas, como o fechamento de lojas. Com isso, há variações no número de estabelecimentos abertos e a diminuição de receitas em determinados estados, explicou o gerente da pesquisa. Na comparação com março do ano passado, porém, 19 decans segundo os 27 UFS apresentaram crescimento nas vendas, com destaque para o Rio de Janeiro, 7,1%, Minas Gerais, 5,5% e Santa Catarina, 7,6%. A confiança empresarial teve, em abril, a primeira alta após 6 quedas seguidas, conforme o último levantamento divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo a entidade, a indústria é o único setor a registrar níveis elevados de confiança. No entanto, o índice do comércio, que em março havia despencado para o menor nível desde maio de 2020, teve alta de 11,6 pontos, no mês. Os economistas do mercado financeiro passaram a prever uma maior expansão da economia este ano, conforme o último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. A previsão é de que o Produto Interno Bruto, PIB, do país tenha alta de 3,14% antes, o crescimento previsto era de 3,09%. O mercado financeiro também aumentou a projeção de alta da inflação para este ano, de 5,01% para 5,04%. A previsão de inflação do mercado continua acima da meta central deste ano, de 3,75%, e se aproxima do teto do sistema de metas, 5,25%. Isso porque, pelo sistema atual, a inflação será considerada cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25% em 2021.